Fala galera, voltamos aqui para mais um vídeo e hoje o vídeo não é de unboxing, mas fica ligado porque o vídeo está interessantíssimo. Se você curte cartas de Pokémon, se você quer saber um pouco mais sobre raridade, por que algumas cartas são mais raras que a outra e por que algumas são extremamente caras, então fica ligado que esse vídeo é para você. Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Então, bora lá? E eu queria hoje começar explicando para vocês aqui sobre o Base Set. Sim, essas cartinhas que todo mundo fala, o famoso Base Set. Primeiramente, o que significa Base Set? Base Set, né, traduzindo em português, é a coleção básica, sabe? A primeira coleção a ser lançada. Sim, a primeira coleção que a Pokémon lançou no mundo inteiro. Ela é chamada de Base Set. Aqui eu trouxe um exemplo de 3 cartinhas que eu tenho aqui. Infelizmente eu não tenho o grande Charizard, que eu vou falar um pouquinho sobre ele um pouquinho mais pra frente, que é a carta mais cara do mundo de Pokémon. Mas eu tenho aqui um exemplo do Bulbasaur, Charmander e Pikachu. Eu vou separar aqui o Pikachu, explicar um pouquinho a diferença entre esses dois para esse daqui. Primeiramente eu queria explicar que as cartas em inglês, como essas duas aqui, elas são super valorizadas comparadas com as nossas cartas em português, tá? Então, isso já é um primeiro fato. Então, se você quer colecionar e quer ter cartas raras e caras, bom, você tem que procurar as cartas em inglês ou as em japonês, que são da onde vieram as cartas de Pokémon, tá? Então, são as cartas mais cobiçadas, são as que são em inglês e em japonês. Então, aqui eu tenho um exemplo de 2 cartas. Acaba que esse carinha aqui, o Charmander, ele é um pouquinho mais raro, mais caro que o Bulbasaur. Por quê? Bom, como eu falei, o Charizard é simplesmente uma das cartas mais caras, a carta mais cara de Pokémon. Então, como esse carinha aqui, só por ser uma anti-evolução dele, ele acaba sendo um pouquinho mais caro do que os outros, tá? E aí, a gente precisa entender. Existem 2 tipos diferentes de carta, quer dizer, na verdade mais de 2, mas principalmente 2 tipos diferentes de carta Base Set. Essa daqui é uma Base Set sem a logo de First Edition, ou seja, primeira edição. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma carta com a loginho de First Edition, que eu tenho aqui, tá? Para vocês verem. Essa daqui não é uma coleção Base Set, tá? Mas essa daqui, por exemplo, é uma carta que eu tenho de First Edition. Então, todas as cartas que tem essa loginho aqui, elas acabam valendo mais. Mesmo que não seja da Base Set, tá? Elas acabam valendo mais, porque foi a primeira edição lançada. O que significa isso? Elas simplesmente foram as primeiras cartas que foram feitas e lançadas. Isso significa, então, que foi o primeiro lote lançado de cartas de Pokémon daquela coleção. Então, as cartas de Base Set com essa login de First Edition acabam valendo muito mais. Então, aqui no caso eu tenho uma 100, tá? Então, infelizmente a minha não vale tanto quanto poderia valer, tá bom? Também existe um outro detalhe muito interessante, que é um detalhe que na verdade foi um erro, tá? Causado pela Pokémon, que eles chamam de shadeless, ou seja, vocês conseguem ver aqui que nesse cantinho da carta tem tipo uma sombrinha? Então, a Pokémon lançou algumas cartas que não possuem essa sombra, ou seja, não tem sombra, que é justamente a tradução de shadeless. Então, essas cartas acabam valendo mais. Por conta de um erro, as cartas passaram a valer mais. Isso é incrível. E acontece muito com a Pokémon, tá? Muitas cartas que possuem erro acabam sendo mais raras do que cartas que não possuem erros. Então, esse é um exemplo. Existe, por exemplo, o que atualmente é a carta mais cara do mundo, que eu vou colocar aqui na imagem para vocês, na tela para vocês, é o Charizard First Edition Shadeless. Ele foi uma das primeiras cartas aí lançadas, obviamente, por ser First Edition, e ainda teve o erro. Então, essa carta acaba valendo muito mais, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre como saber se a minha carta ela tem algum valor ou não. Eu preciso mostrar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Primeiro eu queria mostrar aqui para vocês, bom, aqui eu dei o exemplo dessas 3 cartas da First Edition, tá? Eu tenho também o Bulbasaur, mas ele não é da Base Set, perdão, falei First Edition, mas é Base Set. Mas esse Bulbasaur aqui não é do Base Set 1, ele é do Base Set 2, tá? Que tá aqui com a loginho da Base Set 2, mas ele também não tem a estampinha de First Edition como o Slowbro que eu mostrei aqui pra vocês, tá?
Então, ele também não vale tanto assim, beleza? Então, aqui eu mostrei esses 4 exemplos, né, falando um pouquinho sobre a coleção Base 7. Bom, agora existe uma parada chamada PSA. E o que é PSA? Se você já procurou cartas para comprar que venham lá de fora, por exemplo, no eBay, que é um dos sites mais conhecidos para se comprar cartas de Pokémon, você já viu escrito lá PSA 8, PSA 9, PSA é PSA, tá bom? E essa companhia, ela é uma companhia feita justamente para graduar as cartas. Então ela dá certas notas para as cartas de acordo com algumas coisas. E isso significa que a sua carta está numa boa condição ou uma péssima condição. Então você tem de PSA 1 a PSA 10, que significa que o 10, a sua carta está perfeita. Ou seja, significa que uma carta PSA 1 para uma carta PSA 10, bom, a gente já sabe que a 10 vai valer muito mais, né? E o que significa esse PSA? E como que a gente descobre se a nossa carta tem potencial para ter um PSA 10, por exemplo? Bom, vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui, mostrando um pouco nas cartas também. Então vamos lá. Voltei aqui com as minhas 4 cartas e vou explicar para vocês. A PSA tem 4 notas que eles dão, tá? Para 4 coisas diferentes. A primeira delas é a centralização. Então, o que é a centralização? Toda carta, ela tem uma partezinha do lado de fora, que como vocês conseguem ver, essa daqui é amarelinha, do Base 7. Por exemplo, vou trazer uma carta aqui mais recente para vocês. Temos aqui o nosso Charizard V-Shine, e aqui tem essa parte de fora prata, sabe? E a centralização, a gente vê se a carta está centralizada em relação ao tamanho dela, tá? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que a parte de baixo aqui, ela é um pouquinho maior, tá? Esse pedacinho prata na parte de baixo é um pouquinho maior que o pedacinho prata na parte de cima. Então, significa que ela não está 100% centralizada. Vamos usar a parte de trás para ver melhor, tá? Vou pegar uma outra carta como exemplo, porque essa daqui ainda está fechada, lacrada para vocês. Então, aqui, ó, temos um outro exemplo de carta. A gente consegue verificar que a parte de baixo está um pouquinho menor que a parte de cima, tá? Mas, a princípio, a centralização dessa carta até que tá ok, tá boa. Mas existem, então, essas notas, tá? Aqui é um Dedenne, que eu vou falar um pouquinho mais dele depois. Mas existem, então, essas notas. E essa é uma das 4. Existe também a bordas, que é edges. Então, você vai ver as bordas da carta, ou seja, essa parte, essa e essa, tá? E você vai ver se existe alguma coisa nelas. Ou como eles chamam lá, né, lá fora de whitening, ou seja, que se tem algum branquinho nela. Isso geralmente a gente vê aqui por trás. Ó, por exemplo, essa aqui é uma carta boa para mostrar a centralização. A gente consegue ver aqui, ó, que essa barra azul do lado de cá tá bem maior que a barra azul do lado de cá. Então, significa que a centralização dela não é tão boa assim, certo? Aqui embaixo também, a de cima tá um pouco maior que a de baixo, tá? Vou pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês sobre as bordas. Aqui, por exemplo, a gente tem um branquinho aqui na borda, então, por conta desse branquinho aqui, ele já perderia um certo ponto. Quando a gente não tem, como é um exemplo dessa carta aqui, essa daqui até que tem, mas tem, tipo, bem pouquinho, como vocês conseguem ver aqui. Quando menos tiver, maior a nota que você vai ter na parte de bordas, tá bom? Temos também a terceira, que é o cantos. Aqui também, ó, um outro exemplo de bordas, você consegue ver que tá bem branquinho aqui também, tá vendo? E aí tem os cantos, que são os 4 cantinhos da carta, que também é visto a mesma coisa, como por exemplo essa daqui, a gente consegue ver que tem um branquinho aqui, e aqui embaixo também, tá? Então, essa é a terceira. E por último, a superfície. Eu vou continuar essa carta aqui como exemplo, porque a gente consegue ver que a superfície dela está completamente suja, tá vendo? A superfície é a parte da carta. Vou tirar ela daqui de dentro para vocês poderem ver um pouquinho melhor, sem o brilho. Então, vamos lá. Então, vocês conseguem ver aqui na superfície da carta o quão suja ela tá. Então, isso já perderia pontuação, tá? Então, se eu fosse graduar essa carta, eu tenho certeza absoluta que ela não chegaria a um PSA 10, tá?
ou PSA 10, perdão. Ela não chegaria a uma nota tão alta assim, por conta de suas sujeiras, por conta de seus problemas nos cantos, nas bordas e pela centralização também que a gente viu aqui atrás, que tá bem fora, tá bom? E, bom, essa carta aqui, além disso, ela ainda é uma carta brasileira, ou seja, ela também não é tão desejada quanto uma americana, tá bom? Então, vamos continuar aqui com o outro tópico. Um pouco sobre a Base 7, e agora eu vou falar um pouquinho também que, bom, a Base 7 é a coleção mais famosa de Pokémon e também a coleção mais cara. Então, se você tem alguma carta de Base 7 e ainda tiver a login do First Edition, cara, tá valendo uma grana, pode ter certeza. Então, guarda essa carta, por favor. Tenta manter ela em boa condição, como a gente mostrou aqui para vocês, evitar sujar, evitar machucar a carta de alguma forma, que ela vai continuar valendo bom preço. E se você guardar por mais alguns anos aí, pode ter certeza que daqui para frente ela vai valer ainda mais. Bom, agora vamos mostrar um pouquinho sobre uma outra carta, outro tipo de carta que também faz muito sucesso. São as cartas desejadas, tá? São as cartas que são jogáveis e que fazem muito sucesso na jogabilidade. Aqui, por exemplo, a gente tem um Dedenne, tá? Essa daqui é um carinha que lançou e ficou super caro, né, na época que ele lançou. Por quê? Porque ele tem uma jogabilidade incrível. Ele tem uma habilidade que, quando você joga esse Pokémon na sua mão para o seu banco, durante a sua vez de jogar, você pode descartar a sua mão e comprar 6 cartas. Você não pode usar mais de uma habilidade Mudedenne por rodada. Então, esse carinha aqui, ele acabou ficando carinho por conta da sua habilidade, por conta da sua jogabilidade. Então, acaba que algumas cartas que têm jogabilidade boa, elas também fazem muito sucesso, tá bem? Então, aqui é um dos exemplos. Mas, vamos lá para um segundo tópico dentro desse exemplo. Cartas que fazem sucesso. Não são extremamente jogáveis, tá? Mas elas fazem sucesso simplesmente por elas serem Charizard. Sim, essas cartas aqui fazem muito sucesso. O Charizard, dentro do Pokémon TCG, ele é simplesmente o Pokémon mais famoso e mais raro e caro, sabe? Não importa se a carta é boa, se a carta é ruim, ele vai acabar sempre valendo um bom preço, tá? Aqui eu tenho um exemplo, tô mostrando 2 exemplos aqui da mesma carta, só que um é Full Art e o outro não, tá? Então, nesse exemplo aqui eu tenho o Charizard V. Aqui ele não tá na versão dele Full Art, tá? E aqui a gente tem ele na versão Full Art. Essa versão aqui acaba valendo mais por conta de ser Full Art, obviamente, mas a gente também tem o motivo dele ser o Charizard e também essa versão aqui vir numa caixa específica, tá? Você não consegue tirar ele em booster, ela só vem na caixa da Elite Trainer Box de Caminho do Campeão. Então, ele acaba valendo bastante preço. Bastante pressão, um valor bem alto. Bom, e existe o tal Charizard que eu tava falando pra vocês aí no início, que é da coleção Base 7, que eu vou colocar a imagem dele aqui também pra vocês verem, tá? E ele acabou valendo tanto preço, tanto dinheiro por conta de ser um Pokémon bem raro de tirar, sabe? Ele foi bem difícil de tirar dentro da coleção, primeiro por ele ser um Charizard, né? Ele acaba valendo mais também. Então, fique atento aí, se você tem um Charizard na sua coleção, cara, guarda, porque vale muito a pena. O Charizard, ele sempre acaba aumentando muito de preço, não importa de qual coleção ele vem. Então, guarde. E se você tiver um Charizard Base 7, amigo, você tá rico. Pode ter certeza que você vai ter bastante grana aí, caso você queira, né, de repente vender o seu Charizard. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis explicar um pouquinho sobre a raridade das cartas. Eu espero que vocês tenham curtido, um vídeo diferente, aparecendo bastante da minha cara e mostrando menos cartas. Mas espero que tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham conseguido aprender com esse vídeo, tá? Agradeço muito mais uma vez por estarem assistindo. Por favor, deixa o like aí de vocês, comentem. Comenta aí pra mim, diz se vocês têm alguma dessas cartas que valem bastante preço aí, que tem um valor financeiro alto. Comenta aí pra mim o que vocês acham. E vocês estão em busca de alguma carta dessas? Vocês gostam de colecionar? Comenta pra mim também. Um abraço pra vocês. Se puder compartilhar, eu agradeço muito. Beijão. Tchau, tchau.